Elon Musk discute sanções a Alexandre de Moraes. E Elon Musk foi no X e perguntou para todo mundo: Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos? E as respostas foram surpreendentes, meus amigos, e você não pode perder aquilo que está escrito aqui no Metrópolis. Mas vamos ler então um pouco dessa matéria e comentar logo em seguida. Segundo consta aqui no Metrópolis, o braço direito de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, passou a analisar a aplicação de sanções a Alexandre de Moraes. Na rede social X, da qual é dono, o empresário perguntou a internautas se o ministro do STF possui bens em solo norte-americano. E aqui está o post de Elon Musk. Mas o que surpreendeu Elon Musk foi a resposta de Paulo Figueiredo. Mas o que disse Paulo Figueiredo? Ele disse o seguinte: ele, Alexandre de Moraes, não precisa ter propriedade nos Estados Unidos, uma vez que ele seja incluído na lista SND do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Todas as instituições financeiras imediatamente fecham a conta bancária dele, inclusive no Brasil, para que não sejam alvo de sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, através da Lei Magnitsky. Então Elon Musk leu a mensagem de Paulo Figueiredo e respondeu dizendo o seguinte: interessante. Mas meus amigos, antes de avançarmos, o que é então a Lei Magnitsky, para que você fique por dentro do que pode acontecer com Alexandre de Moraes a partir da aplicação dessa lei. E sobre isso, o professor Olavo de Carvalho disse o seguinte: a Lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comunolarápios. Eu vou repetir: a Lei Magnitsky, essa lei que nós estamos falando, é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comunolarápios. Mas, meus amigos, qual o alcance da Lei Magnitsky? Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu fiz uma pesquisa aqui no Gemini e ele me disse o seguinte a respeito dos indivíduos e entidades estrangeiras alcançadas como alvos de sanção. E o primeiro ponto é aqui: envolvidos em violações graves de direitos humanos. Dentre estes, tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante e também detenção ou prisão arbitrária prolongada. Você conhece alguém no Brasil que foi detido ou preso arbitrariamente? Então a Lei Magnitsky vai ser aplicada. Então, se alguém está envolvido em violações graves de direitos humanos, a Lei Magnitsky pode ser aplicada. Aí, pessoal, eu estava aqui muito preocupado com a situação de Moraes. Não que ele tenha incorrido em alguma dessas violações, mas eu perguntei quais são então os mecanismos de sanção e o que pode acontecer quando alguém supostamente comete violações de direitos humanos. Aí veio esse quadrinho aqui dizendo o seguinte: mecanismos de sanção. A primeira, sanções financeiras. Significa congelamento de ativos mantidos em bancos dos Estados Unidos e a proibição de transações financeiras com entidades dos Estados Unidos. Ou seja, se Alexandre de Moraes tem algum bem nos Estados Unidos, ele será bloqueado.